Abram sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, é o segundo evangelho no Novo Testamento, logo depois de Mateus. Marcos, capítulo 1. Eu queria pensar com os irmãos, então, nessa noite, a respeito do que Deus quer falar ao nosso coração, através dessa mensagem. De antemão, fazendo um desafio para os irmãos, nós iniciaremos hoje nosso estudo, nossa série no Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho que tem 16 capítulos, então possivelmente passaremos cada domingo em um capítulo no Evangelho de Marcos. Então teremos pelo menos, fora hoje, 16 domingos para a gente estudar esse livro em série completa, de maneira que quando a gente terminar, creio que nós estaremos conhecendo bastante como Marcos quis expressar, como Pedro quis falar o que está falado aqui. Então eu queria desafiar o irmão a se manter fiel nesse período. Acompanhe cada domingo uma série. Vamos interromper por conta da Páscoa uma mensagem, depois Dia das Mães uma mensagem, mas até o meio do semestre aí creio que a gente consegue terminar essa série no Evangelho de Marcos. E Marcos tem muitas riquezas a nos ensinar, riquezas demais. E hoje eu quero intitular a nossa mensagem, pensando nesse Evangelho de Marcos, a mensagem com o seguinte tema: o que Jesus fez prova exatamente quem Jesus era, ou quem Jesus é. Para Marcos, quando ele escreve esse Evangelho, uma única questão é fundamental, uma única questão tem que ficar muito clara, e hoje faremos uma introdução desse Evangelho. Eu queria que os irmãos já de antemão, quando estivesse lendo Marcos devocionalmente, na sua casa, lembrasse dos detalhes que vamos conversar, assim esse livro vai falar sozinho com você no seu tempo de leitura devocional. Para Marcos, quando ele escreve, reproduzindo, vou comentar daqui a pouco o que Pedro está falando, o que Jesus fez prova quem Jesus é. E no Evangelho de Marcos, Jesus é o servo sofredor. O Evangelho de Marcos, ele faz parte dos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, dos 4 evangelhos, ele faz parte de um grupo chamado 3 evangelhos sinóticos. E a palavra sinótico quer dizer semelhante ou parecido ou quase igual. Na verdade, Marcos, Mateus e Lucas são muito parecidos, mas também são muito diferentes um do outro. Qual é a semelhança entre os 3? Os 3 estão olhando para Jesus, para tudo que Jesus fez desde o dia que ele nasceu, e estão relatando isso. Esse é o ponto igual, só que cada um deles olha para um detalhe diferente, olha sobre uma perspectiva diferente de Jesus. Por exemplo, Mateus, quando olha para Jesus, ele escreve o evangelho para judeu. E para judeu, Mateus, que também era judeu, ele escreve aquilo que ele está vendo, mas na linguagem do judeu, para que o judeu entenda e aprenda aquele evangelho. Por outro lado, Lucas, ele escreve a visão histórica que ele pergunta para as pessoas, mas ele escreve principalmente para gregos. E para gregos ele escreve aquilo que um grego vai entender, vai aceitar. E Marcos, por sua vez, escreve para romanos. Quando ele escreve para romanos, ele vai escrever então numa linguagem que eles entendam. Ele vai pegar a mesma história que viu Mateus para judeu, que viu Lucas lá para falar para os gregos, e ele vai escrever para os romanos numa linguagem totalmente própria dele. E é isso que faz os 4 evangelhos, gente, deixando João então os 3 evangelhos sinóticos altamente impactantes para a gente ler. Quando você lê esses evangelhos, você precisa começar a leitura sabendo para quem ele foi escrito, com que foco, com que ideia foi escrito esse evangelho. Na verdade, quem escreveu o Evangelho de Marcos Marcos escreveu, mas o autor do Evangelho de Marcos não é Marcos, é Pedro. Esse Evangelho deveria chamar Pedro e não chamar Marcos. E por que isso? Porque Pedro, ele está falando. Pedro era um pescador, era um judeu, talvez não tinha habilidade para escrever, não sei se era o caso, mas quando Pedro está falando para uma plateia a respeito de Jesus Cristo, como a gente leu em Atos 10, tem alguém do lado dele, e esse alguém é Marcos, João Marcos,
que está do lado ali de Pedro, sentado com papel na mão e pena na mão, que era o que ele usava, e tudo que Pedro fala, ele reproduz no papel. Pedro está pregando e ele está escrevendo. O resultado dessa pregação de Pedro é o que a gente conhece como Evangelho de Marcos. Então, quando você lê o que está escrito aqui, lembre-se, é a reprodução de um discurso, de uma pregação do apóstolo Pedro. E por ser uma pregação, aqui tem coisas muito interessantes. Ele é um evangelho muito rápido. As coisas passam extremamente rápidas nesse evangelho. Olha que interessante, se você começa lendo lá no versículo 1, de capítulo 1, ele fala assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começa assim. Quando ele vai no versículo 9, ele diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré. E depois, cada vez que ele muda o discurso, ele fala assim, ó, versículo 14: depois que João foi preso, é tudo muito rápido. Quando ele vai para o 21, entraram em Cafarnaum, lá no capítulo 1, versículo 42, imediatamente, é tudo muito rápido que ele escreve, olha a linguagem que ele usa. No capítulo 2, versículo 1, alguns dias depois, Jesus entrou, e assim vai durante o livro inteiro. É como assim, alguém está falando, como se fosse agora, eu falando e alguém escrevendo aí. Tudo que eu falo, você escreve. Então, quando eu mudo de um assunto para o outro, você que fala assim, imediatamente o Pedrosa falou isso. Ou logo depois que ele falou isso, ele falou aquilo. Olha, na sequência que ele falou, ele disse isso. É o que está acontecendo. Pedro está falando. E Pedro não usa algumas palavras iniciais aqui. É Marcos que faz a ligação entre as frases para a gente entender. Quando você lê Marcos, se você lê direto, tem que respirar umas 10 vezes no meio do livro, que dá fôlego, porque ele é muito acelerado, ele é muito rápido. E quando Pedro está pregando, ele está falando, ele só vai falar para aquele povo que é os romanos, aquilo que é importante para eles, aquilo que eles entendem, aquilo que não é do judeu típico. Um exemplo, ele vai dizer exatamente o que importa. Olha no versículo 12 e 13 do capítulo 1. Você conhece a história. Como você conhece a história, fica fácil, mas dá a impressão que está faltando um pedaço da Bíblia. E tem gente que vai distorcer isso aqui e falar que a Bíblia é contraditória. Olha só, no versículo 12 do capítulo 1, olha a palavrinha, imediatamente, ó, Pedro mudou de conversa rapidinho. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. O levou, no caso, Jesus. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Mas um detalhe, cadê a conversa de Jesus com o diabo? Cadê as 3 coisas que o diabo ofereceu? Cadê as 3 respostas de Jesus? Por que Pedro não fala isso aqui? Porque para Pedro não é importante falar isso para os romanos. Os romanos não iam entender essa conversa que para um judeu é importante. Mateus faz questão de falar em detalhes. Pedro diz, não é importante, só saibam que Jesus, ele foi para o deserto e ele foi tentado. Em 2 versículos, ele resume a história toda, porque ele vai dizer aquilo que é relevante, aquilo que é importante para as pessoas entenderem. Então, quando você estiver lendo o Evangelho de Marcos, lembre desses detalhes. Entre os estudiosos, o Evangelho de Marcos ele é conhecido como um filme da história ou do ministério de Jesus. É como se Marcos, com seus 16 capítulos, fosse um roteiro de um filme. Tudo passa muito rápido, tudo acontece, uma cena muda para outra imediatamente. Uma coisa atravessa a outra com uma velocidade absurda. E você tem que ficar muito atento para você observar. E também, gente, segundo muitas pessoas, muitos historiadores, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Mas você olha, não, mas o meu aqui primeiro é Mateus, depois vem Marcos. A Bíblia não respeita uma ordem cronológica, mas é uma ordem para a gente entender o que ele está querendo dizer. Então, para muita gente, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Para outros tantos, Marcos foi o segundo a ser escrito. Não tem uma posição fechada com relação a isso. Mas o que importa é que Marcos foi escrito por João Marcos e foi colocando os discursos de Pedro. Como é um evangelho rápido, irmãos, como ele passa muito ligeiro de uma cena para outra, como ele não entra em alguns detalhes de algumas coisas do judeu, mas entra em detalhes lindos, veremos daqui a pouco com outras questões, muita gente vem e começa a fazer verdadeiras barbaridades com esse evangelho.
Por exemplo, Marcos ele termina lá no capítulo 16, no finalzinho, falando que se pegar em cobra ela não vai picar, se tomar veneno não vai morrer, e muita gente faz isso. Tem uma seita evangélica nos Estados Unidos que cultua a serpente, que faz culto com a serpente pendurada. Todo ano morre 2 pastores lá com esse negócio aí. Recentemente morreu o mais famoso deles lá. Fica brincando com a serpente para lá e para cá, segundo o que ele leu lá em Marcos. Mas quando chegar o momento nós veremos o que quer dizer exatamente esse texto, o que ele está falando para a gente não ter interpretação errada. Mas o próprio Pedro, na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, ele dá uma resposta para as pessoas que falavam que a Bíblia é falsa, é errada, é incompleta, porque fala diferente o que está em Marcos, não bate com o que está em Mateus, tem muita coisa contraditória, e não é contradição nenhuma, é cada um deles olhando por um foco diferente de Jesus e falando para pessoas diferentes. Eu não posso falar para pessoas iguais da mesma maneira. Floriane não me deixa mentir. Quem está no direito, eu não posso falar para uma pessoa que não sabe ler, escrever uma coisa, e depois falar com um aluno na faculdade, depois falar para um juiz. Eu tenho que adequar pelo menos, Flor, 3 linguagens diferentes da mesma pessoa. Aqui ele está vendo a mesma coisa, mas ele vai falar a linguagem que aquela pessoa vai entender, que aquela pessoa vai captar. E Pedro escreve então, 2 de Pedro 3,16, olha, falando disso, aqui ele defende que Paulo escreve coisas sagradas, que Paulo é canônico, mas ele dá uma resposta bem interessante, ó. Falando disso, como em todas as suas epístolas que Paulo escreve, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem ou distorcem, e igualmente as outras escrituras, que é o Antigo Testamento, para a sua própria perdição. Quem olha para a Bíblia, meus irmãos, isso está cada vez mais comum, e eu falei domingo passado aqui em Batalha Espiritual, dentro dos nossos púlpitos, inclusive batista da Convenção Batista Brasileira, muita gente está olhando para a Escritura e falando, olha, isso aqui não é 100% palavra de Deus, aqui contém a palavra de Deus só, mas tem coisa de homem aqui dentro. Meus irmãos, isso é um perigo tremendo. Nós temos que acreditar que esse livro é inerrante, que esse livro é inspirado por Deus, que não tem erro dentro dos escritos originais, que Deus mesmo inspirou homens para poder escrever. E quando a gente começa a olhar para esse livro e achar contradição nesse livro, é porque a gente não está olhando para ele com o devido zelo que tem que olhar. E aqui ele fala, para a sua própria perdição é que as pessoas fazem isso. Outra coisa interessante, quando Marcos está escrevendo o discurso de Pedro, ele tem uma riqueza de detalhes assim muito interessante com relação à atitude de Jesus. A impressão que dá é que quando Pedro está falando de Jesus, ele está com admiração, ele fala com uma admiração tão grande, que Marcos está sentado, está escrevendo o que ele está falando, Marcos olha aquilo e ele reproduz no papel. Tamanha a admiração que Pedro tinha. E hoje eu coloquei aquelas músicas, talvez um pouquinho diferente para os irmãos, mas por quê? Elas têm uma relação com a história da vida de Pedro, com a história da vida que ele vai falar para a gente. Mas eu queria pensar com vocês, por que Marcos ele olha com tanto amor e sede para Pedro, para escrever o que Pedro fala, com aquele carinho que ele vai colocar aqui na palavra? Então eu queria pensar com vocês, o que levaria ele a fazer isso? Primeiro, Marcos era primo de Barnabé. Barnabé também é bem conhecido lá, quando você vai falar a respeito de Paulo, no livro de Atos. E em Colossenses 4,10, Paulo está mandando uma saudação para as pessoas. Ele fala assim, ó, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, está preso comigo, e Marcos, o mesmo Marcos escreveu o livro, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei. Por quê? Porque Paulo foi muito injusto com esse menino. Marcos, ele era um rapaz muito novo, mas ele é tão novo que assim que ele se converte, ele se lança a levar a palavra de Deus. Ele começa a acompanhar Paulo nas suas viagens, só que quando ele fica sabendo, é um mistério até hoje, mas o que se diz? Quando ele fica sabendo de algumas circunstâncias que teria lá à frente onde ele viajaria, ele teria que deixar a família tudo para trás, no momento ele resolve não ir. Ele fala, Paulo, nessa eu não vou, tá Paulo? Pode ir sozinho. E Paulo, na sua ainda vida velha, na sua arrogância, ele vai e fala assim, bom, se não vai, não precisa vir mais também. Não foi agora, some da minha frente, não precisa voltar mais. Barnabé, que é primo dele, fala, Paulo, deixa disso, Paulo.
Paulo, o menino é bom. Paulo, o menino está só com medo, Paulo, ele é muito novo. Entenda, Paulo, que o menino de 10, 12, 15 anos não pensa igual um homem de 60, de 70, Paulo. Eu não quero nem saber. Aí Barnabé tem que ir para um lado e Paulo vai para o outro por conta disso. Só que quando Paulo está morrendo, falta uma semana para ele morrer, quando ele escreve o evangelho, a carta para Timóteo, ele vai dizer: por favor, traz Marcos para mim, traz que esse menino é muito útil para mim. Ele reconhece o erro que ele cometeu ao tentar nivelar um rapaz novo, na sua idade, no seu conhecimento. Quando os irmãos estiverem lendo esse evangelho, Marcos, o nome dele aparece 8 vezes na Bíblia. E por que ele tinha tanto amor por Pedro, para ficar junto com Pedro escrevendo o que Pedro falava? A resposta que para muita gente é, e eu acredito que seja também, o próprio Pedro fala em 1 de Pedro 5,13. Ele escreve e ele fala assim: aquela que se encontra em Babilônia, o que para muitos significa Roma, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Quando um apóstolo usa essa linguagem, meu filho, isso significa meu filho da fé. Muito provavelmente, Marcos foi convertido por uma pregação de Pedro. Marcos foi convertido pela mensagem que Pedro trouxe. E aqui nós sabemos, quando você recebe o evangelho pela boca de alguém, você chega aos pés de Cristo pela boca desse alguém, você nunca esquece esse alguém na sua vida. Pode passar os anos que forem, você vai lembrar daquela pessoa que te levou a Cristo. É assim comigo, é assim com você. Só não lembra quem não teve esse momento especificamente falando, mas a imensa maioria das pessoas vai lembrar. Então Marcos, ele ficou seguindo o mestre. Ele amava tanto aquele mestre que trouxe a mensagem do evangelho para ele, que ele passa a ficar atrás dele. E como que foi escrito então esse evangelho que nós estamos vendo agora, irmãos? Pedro, ele vai para Roma, aqui ele chama de Babilônia, e lá na Roma ele é convidado a pregar para a corte de Roma. Então ele está dentro de um templo lá em Roma, só gente importante, toda a guarda pretoriana, só aquele pessoal militar, e mais lá os imperadores, família dele, gente muito importante ali. E Pedro, durante uma semana, ele está pregando para aquela corte romana. Cada dia ele prega uma série dentro do mesmo sermão, durante uma semana. Mas toda vez que Pedro se levanta a falar, ali está Marcos escrevendo o que Pedro falou. E quando Marcos começa a escrever, passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai toda semana. Aí ele conclui o que Pedro colocou, o que Pedro falou, e se torna o evangelho que nós temos hoje. Portanto, eu quero lembrar os irmãos mais uma vez, quando você estiver lendo, quando você estiver de olho aqui no que ele está falando, lembre-se, Marcos não é um evangelho para ser escrito, é um evangelho para ser falado. É como se você estivesse ouvindo o que Pedro está falando. Ele escreve para os romanos, eu disse para os irmãos, e quando ele escreve para os romanos, ele não pode falar a linguagem de judeu. Então quando ele escreve aos romanos, ele quase não fala nada sobre o Antigo Testamento. O romano não conhecia, não era da cultura do romano. Por que eu ia ficar falando para romano de Antigo Testamento se eles não conhecem nada? Então ele não fala, ele evita falar disso. Mas quando ele está falando, e como ele era judeu, e Pedro falava a linguagem aramaica, e Jesus também, à medida que ele está falando, ele deixa escapar. É igual assim, um mineiro falando, ele vai deixar escapar um ai. Um gaúcho falando, vai deixar escapar um bar, um tchê. Então você falando, um mato-grossense, vai escapar um guri no meio do caminho. Então assim, à medida que ele está falando, ele deixa escapar coisas típicas da cultura dele. E ele era judeu, ele falava em aramaico. Então quando ele deixava escapar, automaticamente ele explicava o que significava aquilo. Quer ver um exemplo? Abre lá, Marcos capítulo 5, versículo 41. 5, versículo 41. Olha como é interessante. Pedro está falando para os romanos, um povo que não entende nada de aramaico, hebraico, judeus, e na medida que ele está falando para eles, está no versículo 41. Ele está contando da ressurreição da filha de Jairo. Quando ele está falando da ressurreição dela, ele diz assim no 41, e Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe o quê? Talita cumi. Ué, mas Pedro, ninguém sabe o que está falando, Talita cumi. Ele fala, opa, melhorando. O que Jesus falou então? Isso quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te.
Aí o povo, agora entendemos, agora entendemos. É fruto da cultura de Pedro e fruto das pessoas para quem ele está falando. Ele não escreve para se aparecer, mas ele escreve para mostrar para aquelas pessoas exatamente o que ele está querendo que eles entendam, que eles enxerguem. Pedro, ele traz uma riqueza de detalhes muito grandes nesse evangelho que Marcos está escrevendo. Ou talvez foi Marcos que quis botar essa coisa linda, esse brilho no que ele está escrevendo. Um exemplo muito clássico para a gente entender, está lá em capítulo 6, versículo 39. Está logo na sequência do que você vai estar vendo aí. A nossa língua portuguesa não dá para a gente a riqueza que está escrito aí no grego, quando ele escreveu, mas lá está falando bem assim, ó. E Jesus, estava aquele monte de gente, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que o judeu não contava, 5.000 homens, eles estavam seguindo Jesus, estava anoitecendo e esse povo tem fome, e eles viram para Cristo e falam, Jesus, manda esse povo embora, porque vai escurecer, o bicho vai pegar aí. Esse povo está com fome, vai fechar o comércio, vai ter padaria, não vai ter bar, como é que vai fazer com esse povo aí? Cristo vira e fala, relaxa gente, dá vocês de comer para eles. Mas como, Jesus? A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos, fazer o que com isso? Ele falou assim, fica tranquilo, dá vocês de comer para esse povo, e organiza eles. Aqui vem a coisa linda que Marcos escreve, como que eles foram organizados, está lá em Lucas 9, está aqui também escrito, ele começa a organizar as pessoas em grupos de 50 ou 100 pessoas. Você lê isso em português, não quer dizer muita coisa para a gente, mas não é dessa forma que está escrito no grego lá. Quando ele escreve, ele está dizendo assim, ó, João Marcos, que parecia um grande jardim colorido. Isso que ele está querendo dizer. Ele olha do alto onde ele está com Jesus, ele vê aquela grama verde e vê aqueles montinhos de gente, ó, 50 aqui, 50 ali, 100 ali, mais de 5.000. Lembre do número. E ele vê aquele montinho e fala, olha, parece um lindo jardim colorido. Por que colorido? Porque tinha gente de várias culturas, várias tribos, várias nações. Gente que só usava roupa amarela, gente que usava roupa vermelha, gente que usava roupa cinza, outros preta, outros branca. Imagina, esses montinhos de gente na grama verde e você olhando de cima a imagem que você tem. Só Marcos, só Pedro faz essa afirmação para a gente, para mostrar. Era a imagem mais ou menos que ele tinha das pessoas juntas de acordo com as cores da roupa que eles usavam. Outra coisa muito importante também para os irmãos saberem, esse evangelho, ele foi escrito, ele está fazendo relatos da Galileia. Tudo que vocês lerem aqui, a gente leu lá em Atos agora, falou da Galileia, tudo que a gente lê em Marcos, vai estar sempre ali, ó, Galileia, Cafarnaum, Galileia, Cafarnaum, tudo ali em volta, por um detalhe muito importante. Marcos, ele era dali, nem tanto ele, mas Pedro era dali, Jesus era dali, se você olhar no mapinha vai ver onde ele nasceu, ó, Nazaré está ali, eles eram tudo dali. Pedro era pescador, muita gente visitava esse lugar, de todas as línguas, porque lá o pessoal tinha esse comércio por conta do mar da Galileia, ali tinha todo tipo de gente naquele lugar, e Pedro, quando ele está fazendo a pregação dele, ele vai falar daquilo que ele sabe, daquilo que ele vive, ele vai ficar sempre lembrando de coisas próximas de onde ele lembra. Outra vez, quem de nós aqui não é bairrista? Quem não lembra com amor da sua primeira terrinha, onde você nasceu, onde você foi criado? Eu não fui criado em Minas, mesmo assim me considero privilegiado por ser mineiro, e nem lá fui criado, nem falo igual mineiro, né? nem faz parte de mim esse tipo de coisa, mas como a gente gosta de lembrar do nosso lugar onde a gente foi criado. E Pedro, ele vai chegar aqui e fazer os comentários, porque ele viu, ele testemunhou. Você quer ver isso? Dá uma olhadinha na Bíblia aí, no capítulo 1, versículo 21. O Evangelho de Pedro, quando você lê ele, inteirinho, ele vai estar falando dessa região. Capítulo 1, versículo 21. Onde que eles entraram aqui, que Pedro está falando? Em Cafarnaum, olha lá, faz parte, tá? Está lá onde ele nasceu. Dá uma olhadinha agora também, capítulo 2, versículo 1. Olha onde Jesus cura um menino paralítico, um rapaz paralítico. Entrou outra vez aonde? Cafarnaum. Lá no capítulo 5, versículo 1, aquele episódio lá dos porcos que recebem os espíritos maus, aquela história toda. Chegaram então ao outro lado do mar, né, que é o da Galileia, a terra dos Gerasenos, que era o mesmo lugar onde eles estavam.
E por aqui, só 3 exemplos, mas o evangelho dele inteiro, até o capítulo 16, ele vai fazer menções a Galiléia, menções a Cafarnaum, o tempo todo. E aqui, irmãos, algo que eu reputo como muito importante nesse evangelho, que nós vamos ter o prazer de estudar a partir do domingo que vem, na sequência toda dele, que é muito lindo aqui. Nesse evangelho, Pedro, se você lembra da aula da escola dominical, que era o príncipe dos apóstolos, Pedro, o homem que pregava uma mensagem de 2 minutos e convertia 3.000, 5.000 pessoas, Pedro, ele não tem vergonha, seu Moisés, de chegar diante daquele povo que são os romanos, e falar para ele: gente, eu sou homem, eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu sou homem como qualquer um de vocês que estão me ouvindo. Eu erro, eu peco, eu sou falho, e só a graça de Deus é que vale na minha vida. Olha só, a coragem desse homem diante daquelas pessoas. Ele está pregando, Marcos está escrevendo, e à medida que ele está pregando, Pedro abre o coração para aquelas pessoas. Olha o capítulo 8, versículo 27. São 4 testemunhos maravilhosos dele aqui, mas eu separei esse em especial, 8, versículo 27, vai até o versículo 33, eu leio aqui só para que a gente seja um pouquinho mais rápido na leitura, tá? E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia e Filipe, e no caminho perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles lhe responderam: alguns dizem que é João, outros que é Elias, e ainda outros, alguns dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? Aí não está assim, e Pedro disse, porque Pedro está falando. Aí Pedro, na hora que está falando, ele está falando assim, e eu respondi: tu é Cristo. Só que Marcos está escrevendo, ele fala assim, e Pedro respondeu, porque não é ele que respondeu, Marcos, só para a gente entender. E respondeu: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. E Jesus começa a ensinar para eles, e Jesus, no versículo 32, e dizia abertamente, mas Pedro, olha, Pedro no testemunho dele, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Pedro está falando assim, Jesus está falando que vai morrer na cruz, mas eu, Pedro, chamei ele em particular, tirei do meio dos... Jesus, vem cá, vamos bater um papo, vem cá. Cristo vem, e Pedro fala assim, e eu falei para ele, fiz a besteira de falar para ele: larga a mão disso, Jesus, você é Deus, você é rei, você não precisa morrer não, moço, você não vai morrer crucificado não, aparta disso aí. E ele olhou para mim e falou o que para mim? Arreda-te de mim, Satanás. Você cogita nas coisas de homem, não nas coisas de Deus. Gente, tem que ser muito homem para dar um testemunho desse, para falar que ouviu da boca de Jesus, virar para ele e falar: arreda-te de mim. E nós conversamos semana passada que não era possessão demoníaca em Pedro. Satanás significa adversário. Falando para ele: Pedro, está sendo meu adversário, Pedro, então para de falar coisas de homens, Pedro, porque eu cogito nas coisas de Deus. Tem que ser muito homem, gente, para falar isso que ele está falando diante daquele povo. Eu não consigo imaginar qual era a reação de Pedro. Não sei se Pedro chorou, não sei se Pedro, na hora que está falando aqui, ele para, engole seco, não sei se a hora que ele fala isso dá uma dor no coração dele, mas ele falou. E mais, olha no capítulo 14, versículo 27, o testemunho que Pedro dá. Capítulo 14, versículo 27. O que ele vai falar nesse texto aqui a respeito do que Jesus fez, ali na vida dele, estava acontecendo? Na sua Bíblia deve estar escrito assim como título: Pedro é avisado. E Jesus falou para eles assim, todos vocês desertareis, ou me abandonarão. Vou repetir, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, porque está escrito: quem ferir o pastor, as ovelhas dispersarão. Versículo 28, todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 29, ao que eu virei para ele e disse, mas Marcos escreve, ao que Pedro disse: ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. Tipo assim, Jesus, você está mentindo, porque Cristo não falou no 27 que todos iam abandonar? Todos inclui Pedro, mas ele fala: Jesus, você está errado, Jesus, você está equivocado, eu não vou te abandonar, de maneira nenhuma eu vou te deixar. Deixa eu só encontrar de novo aqui, que eu apertei um botão errado.
Então ele vai virar, e ele vai dar essa resposta para Jesus, e ele vem no testemunho dele, com toda honestidade, irmãos, para falar assim: e Jesus virou para mim, olha que interessante, no versículo 30, e Jesus, eu estou alterando o que ele está falando, tá? Me respondeu: em verdade te digo, Pedro, nessa noite, antes que o galo cante, quantas vezes, irmãos? 2. Nos outros evangelhos falam uma só. Tem gente que lê e fala: está errado a Bíblia, mas o galo cantou uma ou 2? Quem está certo? Mateus ou Pedro? Quem é que ouviu o galo cantar? Quem é que ouviu esse conselho aqui? Foi Pedro, não foi Pedro? Então deve ter sido 2 vezes. Se Pedro fala que foram 10, foram 10, foi ele que ouviu. O outro apóstolo sabia que o galo ia cantar. Agora, quantas vezes ele imaginou que era uma só? Por isso que ele escreve uma vez só. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará. Mas Pedro repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E ele falou, gente, empolgou tanto que os outros discípulos foram atrás. Os outros discípulos copiam. E ele está falando, gente, ele falou que todos nós iam abandonar ele, mas eu virei para ele e falei: eu não, Jesus, ainda que eu morra pelo Senhor, eu não te abandonarei. E aí, olha que interessante, onde eu falo que tem que ser muito, muito, muito fiel, muito homem, para falar o que ele falou. Olha o versículo 66, Pedro está contando como tudo isso aconteceu, mas de repente, no versículo 66, ele fala assim: eu estava na parte de baixo no pátio, então chegou uma das criadas do sacerdote, e quando ela me viu, que eu ali me aquecia na fogueira, ela fixou o olhar em mim, e ela falou para mim: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas eu neguei, dizendo: não sei, nem compreendo o que você está dizendo, mulher. Eu sou galileu, nem sei o que você está falando. Quando a criada olhou de novo para mim, ela começou de novo a dizer às pessoas que estavam ali: eu sou um deles. Mas eu neguei outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram novamente: você é certamente um deles, porque você fala igual um galileu. Olha Pedro falando para as pessoas. 71, eu porém comecei a proferir, olha aqui gente, maldições. Ele começa a xingar, a falar maldição. Ele era pescador, ele era bruto. Ele começa a falar maldição. Gente, vai plantar coquinho, gente, vai chupar prego até virar taxinha. Eu não sou, gente, seguidor desse homem. E ele começa a jurar: eu juro por Deus que eu não sei quem é Jesus, não conheço esse homem de quem vocês falam. E no 7:2, nesse instante, o galo cantou por qual vez? Segunda vez. Então por quantas vezes esse raio desse galo cantou? 2. O galo cantou segunda vez, e Pedro e eu me lembrei da palavra que Jesus me disse: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes eu negarei. E caindo em si, o que Pedro faz? Chora. E ele vem para as pessoas e fala assim: gente, e quando o galo cantou, quando eu ouvi a segunda vez, eu já tinha falado 3. Eu lembrei do que Jesus falou, e eu não aguentei, e eu comecei a chorar. Você acha que Pedro não está chorando na frente daqueles romanos falando isso aqui, gente? Pena que Marcos não tem como fazer lágrimas na Bíblia, desenhar lágrimas, colocar ali, escrever entre parênteses: olha, ele está chorando, viu gente, agora, porque no outro evangelho, vão falar que Pedro saiu dali chorando amargamente. Pedro saiu correndo dali chorando, com a dor no coração absurda. Nós vimos isso na nossa EBD a respeito da história dele. Pedro é homem, gente, como eu, como você, tem sangue nas veias, mas quando ele está falando do Evangelho de Deus aqui em Marcos, ele não tem a menor vergonha de abrir o coração dele e falar para aquelas pessoas. Mas Pedro era um pescador, Pedro era bruto, e Pedro, como bom mineiro que devia ser também nessa época dele, quando ele dá uma mancada também ele esconde. Quando vira uma coisa meio de brincadeira, ele não fala. Capítulo 6, versículo 49. Aqui tem um evento que acontece com ele, e foi um evento meio cômico entre os apóstolos. Virou meio que uma brincadeira, eu imagino, entre eles, tiraram muito sarro dele, e a hora que ele está falando disso, ele não dá detalhes, ele é esperto. Ele não dá munição para o inimigo. Então ele está falando lá, e está falando naquele episódio assim: Jesus andando sobre o mar.
Vocês sabem da história. Cristo está de madrugada, andando sobre o mar, eles olham e pensam que é um fantasma, e começam a gritar, feito umas doidas desvairadas de medo. Eles morrem de medo daquele lá ser um fantasma que está chegando para pegar ele. Mas olha que interessante, no versículo 49, e Pedro, mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram. Olha que legal, bem simples. Pois todos o viram e se assustaram, mas Jesus disse imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. E no 51, então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. Mas peraí, Pedro, e aquela parte que você pediu para andar com ele na água, que você andou na água, você ficou com medinho da onda e do vento e começou a afundar, você começou a gritar para ele igual a menininha para ele te pegar? Por que você não fala isso aqui, Pedro? Porque Pedro não vai colocar coisa aqui para virar bullying para ele depois, porque ele não queria que as pessoas ficassem dando risada lá naquela plateia dele. Então ele fala aquilo que interessa, até porque não era importante mesmo ele falar essa parte da brincadeira em que ele quase afunda e passa por aquele medo. E é tão interessante esse evangelho de Marcos, quando João Marcos está escrevendo, estou caminhando para o meio já, para a gente caminhar para a nossa conclusão. Ele está retratando para aquelas pessoas que não conheciam a cultura dos judeus, ele vai falar aqui durante 16 capítulos, vocês vão encontrar 18 milagres em 16 capítulos, porque o que Jesus fez prova quem Jesus era. E para Marcos, para Pedro, quem que Jesus era? Um servo sofredor. Para Mateus, ele é rei. Para João, ele é Deus. Para Lucas, ele é homem. Mas para Marcos, ele é o servo sofredor, que andou junto com eles, esteve com eles em todos os aspectos, por onde quer que eles andavam, e lá estava Jesus com eles. E quando eles estão pregando aqui, para aquele povo lá que são os romanos, tem coisa que o romano não entendia, por exemplo, cultura de judeu. Lá no capítulo 7 de Marcos, a gente vai ver isso lá na sequência, quando ele está falando para eles, ele fala assim, olha, certo dia, os apóstolos estavam comendo, e chega um bando de judeu e fala assim, ô Jesus, espera aí, esse povo está comendo sem lavar a mão, Jesus. E tem gente que interpreta que lavar a mão é não sei o que lá. Não, lavar a mão é lavar a mão mesmo, botar na água, passar um sabãozinho e lavar. Jesus, esse povo não lava a mão. E aí Pedro, se você olhar lá no capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, é muito legal. Pedro explica, ele fala e ele explica para o povo o que quer dizer isso. Sabe por quê, romanos? É porque os fariseus, eles pensam, olha lá, ele vai falar no versículo 2, aí repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras ou sujas, isso é, sem lavar. Ele explica, o que é mão impura? É sem lavar, viu gente? Nada de místico nisso aqui não. E no 3, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Então ele fala, ele explica e ele mostra para aquelas pessoas o que de fato é a tradição deles. E para a gente fechar então nosso estudo de hoje, para você ler, eu queria te pedir, irmão, te convidar ou até te desafiar. Durante esse tempo que a gente vai passar, você sabe que cada domingo a gente vai estudar um capítulo do Evangelho de Marcos. Que você leia durante a semana esse capítulo de Marcos. Domingo que vem falaremos de Marcos 1. Se você puder, leia Marcos 1. Uma vez, duas vezes, mais vezes que você puder, mas tente ler o capítulo 1 sem atrapalhar a sua leitura devocional que você está fazendo. Leia esse capítulo, medita nele, reflete nele, assim a gente conversa sobre ele no domingo e ele fica mais claro para você entender. Mas em Marcos, o que Jesus fez prova quem Jesus é, e Jesus é o servo sofredor. Para Marcos, escrevendo o que Pedro fala, Jesus ele é o grande vencedor. O Evangelho de Marcos vai apresentar ele, servo, sofredor, crucificado, mas o grande vencedor que cumpriu aqui as ordens à vontade de Deus. E para expressar Jesus como o grande vencedor, e se tem uma coisa que o romano entendia, era de vitória. Era o exército mais poderoso da época deles, conquistava tudo, onde eles passavam eles conquistavam. E quando eles traziam escravos, eles entravam na cidade, iam para Roma, mostrando para todo mundo ver aquilo. Os escravos iam amarrados, traziam ouro, joias, tudo que tinha de precioso, e fazia aquela carreata bonita, entrando lá em Roma, para mostrar para todo mundo. Então Pedro, ele sabe a linguagem deles, e vai falar para eles assim, gente, Jesus é o grande vencedor,
como vocês têm as vitórias nas batalhas, Jesus também foi igualzinho. Jesus, olha, ele tem pelo menos 4 grandes vitórias no Evangelho de Marcos que ele vai mostrar. No capítulo 4, versículo 39, Jesus vence a tempestade. Ele é Deus, ele manda, vento cessa, e o vento cessa. Jesus tem autoridade sobre demônios. Ele vira para a pessoa endemoniada e ele não conversa com o demônio, ele não perde o tempo com o demônio, ele fala: sai agora, pronto, e acabou. E os demônios obedecem a ordem de Jesus na hora. Jesus, ele cura doença, não tem doença que resiste à presença de Cristo. Ele é o grande vencedor sobre as doenças. E também ele faz questão de mostrar o relato de Jesus vencendo a morte, não só a morte dele na cruz, mas a morte daquela menininha lá que a gente leu agora há pouco, Talita Cumi, a filha de Jairo. Todo mundo chora pela morte dela. Quando ele chega na casa, ele fala: gente, relaxa, a menininha está só dormindo, ela não morreu ainda. Sabe o que as pessoas fazem quando ele fala isso? Começa a dar risada. Todo mundo ri, fala: que tonto, não sabe o que é a pessoa morta, não estava aqui, não viu, agora fica falando. Aí ele fala assim: vocês ficam aqui fora e vem comigo, Tiago, João, Pedro, vem comigo, entra aqui agora, mas o pai e a mãe da menina. E ele olha para a menina e fala assim: menina, levanta. E a menina se levanta. Jesus é o grande vencedor, irmãos. E para você meditar durante a semana, Marcos é o evangelho do servo sofredor. Marcos é o evangelho que foi escrito por João Marcos, colocando no papel o que Pedro estava falando. E ele trouxe para a gente, para mostrar que Jesus, como servo, ele se enquadra em 3 tipos de servo ao mesmo tempo durante o evangelho todo. Ele é o servo conquistador, ele veio conquistar a nossa vida através da morte dele na cruz. Ele também é o servo sofredor, que passou como homem pela tortura, pela humilhação, pela crucificação, mas ao fim de tudo, ele também é o servo triunfante. Jesus, ele pagou todo o preço para voltar um dia. Como servo conquistador, ele veio para tirar todas as almas das garras do pecado, gente. Todos nós que aqui estamos, e aquele povo naquela época, estavam na perdição, que é o merecimento pago por todo pecado. Mas Jesus, ele vem para falar com pessoas, relacionar com pessoas e viver com pessoas. Vocês verão em todo o evangelho de Marcos, Jesus lidando com gente, porque gente é o que importa para Jesus. Ele escolhe 12, lá no comecinho do evangelho, dentre as pessoas das mais variadas classes, desde cobrador de imposto odiado, a pescador, a tesoureiro, todo tipo de gente, ele vai e chama para servir com ele. Jesus não convive, gente, com aquilo que é das trevas, com aquilo que está longe da vontade dele. E ele também, como eu comentei, ele é servo sofredor. E servo sofredor, ele se chama por filho do homem durante 14 vezes durante esse livro aqui. E quando ele fala filho do homem, é homem, carne e osso, como eu, como você. Capítulo 8, versículo 31, se você puder, dá uma olhadinha. Capítulo 8, versículo 31, é um versículo fundamental dentro do Evangelho de Marcos. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Era necessário que Jesus passasse por tudo isso. E aqui, meus irmãos, uma verdade fundamental: nós só somos salvos, só temos o céu como nossa herança, porque Jesus, Deus, se fez servo sofredor e morreu no nosso lugar. E eu queria que você pensasse, se um anjo caído, se o próprio Satanás, se ele se arrepender da rebelião que ele teve no céu, e pedir perdão para Deus por ter feito isso, mais os anjos caídos, eles podem ser salvos, meus irmãos? Vocês disserem: Deus perdoa, foi mal o que a gente fez, a gente entendeu agora, não devia ter feito, estamos arrependidos, nos leva de volta para o céu. Será que eles podem ser salvos? Nós pecamos. Quando Adão e Eva pecou, nós recebemos a herança dessa natureza pecaminosa. Jesus precisou vir como homem para morrer no nosso lugar. Como que ele poderia ter um anjo salvo? Hebreus 2,16 fala assim: pois ele evidentemente não socorre a anjos, não salva anjos, mas somente a descendência de Abraão.
Para Jesus salvar o anjo caído, ele teria que se tornar um anjo caído e morrer como um anjo caído, o que é óbvio, nunca vai acontecer. Jesus nunca vai se tornar um demônio para salvar um demônio, isso contraria completamente a Escritura, o que ele quer nos ensinar. Eu falo isso sabe por quê, irmão? Para você entender o tamanho do privilégio que é ter a salvação em Cristo, o tamanho do presente que nós recebemos, dele vir, morrer no nosso lugar, para nos trazer a salvação. Mas tudo isso faz dele o grande servo triunfante. Marcos, ele vai lá no finalzinho já, do meio para o final, quando ele fala no capítulo 13, versículo 1 em diante, ele vai contar como vai ser a volta de Cristo. E a volta de Cristo, algo semelhante a isso. Ele virá como uma grande luz, rodeado de todo o seu exército celestial, e todo olho verá, do oriente ao ocidente, todo mundo verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, no dia que Jesus voltar triunfante. E o dia que ele voltar triunfante, ele vem para buscar a igreja dele. Se nós já tivermos morrido nessa terra, estaremos morando com ele no céu, mas aqueles que estiverem vivos, ele vem buscar a igreja dele. Esse dia triunfante é o dia que só é possível porque o servo sofredor, o homem, o Deus que se fez homem, o Deus que morreu no nosso lugar, ele veio para nos trazer a salvação. E duas coisas para a gente encerrar e você pensar durante a semana. Quando Jesus voltar, quem ele escolherá para levar para a morada celestial, para uma vida eterna com ele? Marcos está falando para romanos, pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem Deus, não conhecem Jesus, mas ele está falando, gente, vocês podem ser salvos também. Para vocês serem salvos, capítulo 8, versículo 38, dá uma olhada, o que ele está falando para eles, que é importante para eles terem a salvação. E aqui, meus irmãos, é uma aplicação para mim e para você. Capítulo 8, versículo 38, Pedro está falando assim: quando o Filho do Homem, o servo sofredor, vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim, e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Ele está falando assim, ó, quem Jesus vai levar na sua volta maravilhosa? Ele faz uma escolha. Ele vai levar aquele que não se envergonha dele, aquele que não tem a vergonha de falar, que ama, que serve, que está com ele. No capítulo 9, versículo 1, disse mais: em verdade vos digo que dentre os que estão aqui, alguns de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. A escolha de Jesus, irmãos, e cabe a nós, a mim e a você, não se envergonhar do nosso Deus. E não se envergonhar do nosso Deus é não ter vergonha de falar que você é crente, é não ter vergonha de testemunhar para as pessoas do amor que Ele derramou em você, é não ter vergonha de compartilhar versículo bíblico no seu Facebook, é não ter vergonha de mostrar para as pessoas que a luz de Cristo está em você e está em mim. O cristão verdadeiro, ele não se envergonha de mostrar quem ele é. E a pergunta que eu faço para a gente pensar: e nós, como que estamos? Dentre os que estão na terra, na volta gloriosa, Jesus no céu com todos os seus santos anjos, quando ele voltar, ele disse: alguns que aqui estão não experimentarão a morte. E nós já vimos aqui em mensagem anterior, quem nasce uma vez, morre duas. Quem morre uma vez, ou melhor, quem morre duas vezes, vai ter a vida com Deus. Por exemplo, eu morro na terra, mas eu morri antes para os meus pecados, para estar com Deus. Só é possível ter a vida eterna, irmãos, quem morrer para essa vida velha. Duas mortes geram uma vida eterna. Agora, fazer a escolha longe disso é viver totalmente afastado da glória de Deus. E a vinda dele, ela vai ser, a gente vai falar disso lá na frente, capítulo 13, versículo 1 a 37, ele vai falar, gente, vai ter rumor de guerra, o evangelho vai ser pregado a todo mundo vai ficar falando, vai haver uma grande tribulação, Jesus vai reunir todos os seus eleitos, e os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Teremos novos céus, novas terras, vivendo de acordo com a graça de Deus. E para a gente concluir, eu te convido, leia 33 e 37, capítulo 13, versículo 33 ao versículo 37. O nosso servo triunfante, a volta de Jesus,
Qual é a palavra que Ele nos dá e nos garante nessa tarde, nessa noite, aliás? Ele fala assim: crente, tende cuidado, vigiai, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem ao deixar a sua casa e dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. O servo sofredor, o servo triunfante, ele voltará. Nessa imagem, ele voltará. E o dia que ele voltar, que nossos olhos possam vê-lo. Esse Jesus, gente, ele venceu a morte. Esse Jesus, servo sofredor, ele pagou o preço na cruz pela minha vida e pela sua vida. E Pedro, quando a gente estudar esse evangelho, lembre disso, ele está falando com todo o amor que ele tem, com todo o afinco que ele tem, e Marcos escrevendo para poder mostrar para mim e para você o quanto importa amar a esse Deus tão maravilhoso a quem servimos. E eu quero terminar então essa noite, quero te convidar a orar nesse tempo, terminando esse culto nosso, e também que você pudesse refletir profundamente sobre tudo aquilo que você viu, que você escutou nessa noite através do Evangelho de Marcos, e seja motivado e desafiado a ler esse livro com todo o amor, gente, procurando nele o que Deus quer falar ao seu coração. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, do fundo do coração, por o Senhor ter iluminado, o Senhor ter trazido, Deus, Pedro a escrever, a falar esse comentário tão belo para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor não só inspirou ele para falar, como João Marcos para escrever, e nós temos hoje, Deus, esse Evangelho que fala tão profundamente ao nosso coração. Obrigado por Tua graça tão grande derramada sobre a nossa vida. Obrigado porque Jesus, sendo Deus, é o servo sofredor que veio pagar o preço na cruz pela minha vida, pela vida de cada querido irmão que aqui está. Peço, Deus, que o Senhor nos abençoe no estudo que faremos nesse Evangelho durante as semanas que se seguem, que o Senhor possa edificar nossa vida, falar conosco, Deus, em cada um dos momentos da nossa história. E assim, Deus, abençoe cada querido irmão que pôde estar aqui, cuide, Deus, de cada familiar também, abençoe todos aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que assim, Deus, o Senhor possa trazê-los para ouvir, para aprender da sua mensagem, do seu Evangelho. Assim, Deus, eu entrego esse povo que te ama nas tuas mãos, e que teu amor, ó Deus, tão infindável esteja conosco, que a graça salvadora e santificadora de Jesus Cristo também seja derramada em nossa vida, e que as consolações do Espírito Santo, Deus, sejam com teu povo, hoje e para sempre. No nome de Jesus, amém.